Olha, foi lembrado aqui pela produção, e é muito importante isso, que o próprio presidente Jair Bolsonaro, Samantha, ele apagou esse post do dia 10, o que mostra também que poderia sentir ali uma complicação jurídica para ele. Claro, mas eu acho que o Tardelli colocou uma coisa que é o que a gente vem discutindo. A manifestação dele foi posterior aos atos, então não dá para dizer que a manifestação dele incitou aos atos. É claro que essa manifestação de questionar o processo eleitoral, se eu fosse assessora do presidente, eu mandaria retirar também das redes sociais que poderiam imputar, olha, não é o momento de se manifestar nesse sentido logo depois daqueles atos violentos de 8 de janeiro. Mas o que fez o ministro Alexandre de Moraes, dando 20 dias para ouvir o presidente da República, é justamente no sentido de verificar se ele não é o mentor intelectual dos atos de 8 de janeiro. O que, ao meu ver, vai ser muito difícil de ficar comprovado, uma vez que ele estava fora do país, nenhuma das manifestações dele nas redes sociais anteriores foi no sentido de suscitar, né, a invasão aos três poderes, e no nosso direito penal a gente sabe que eu tenho que mostrar um nexo de causalidade entre a fala do presidente e a conduta da invasão dos três poderes. E isso, do que nos foi apresentado, não se mostra viável, né? O que aqui me chama a atenção, né, é esse intuito muito mais, eu vejo, no sentido político do que jurídico, de ouvir o presidente da República e não se ouvir, por exemplo, no âmbito desse inquérito, o ministro da Justiça, não é? Porque o ministro da Justiça foi comunicado pela Polícia Federal da gravidade dos casos, de tudo que ia acontecer no 8 de janeiro, não repassou isso efetivamente na sua integralidade ao governador ibanês e em nenhum momento se ouviu no âmbito desse inquérito o ministro da Justiça, uma vez que a gente sabe que ele também é responsável, não é, pela manutenção da segurança numa situação tão difícil como ela. Eu acho que o importante é a gente tirar os aspectos políticos, porque a gente está falando aqui de processos judiciais, e nos processos judiciais, principalmente na área penal, a gente tem que seguir literalmente a letra da lei, como bem colocou meu colega aqui, assegurar a ampla defesa, o contraditório, e que cabe no nosso Estado aprovar a culpabilidade, não é a pessoa, é o Estado. É nisso que consiste o princípio da presunção de inocência. Então eu vejo nesse sentido a oitiva do ex-presidente. Ele pode ficar calado, não produzir provas contra si mesmo, é um direito que ele tem, assegurado constitucionalmente, mas acho difícil juridicamente provar esse nexo de causalidade entre as falas dele, que sempre foram constantes no sentido de questionar o processo eleitoral, mas questionar o processo eleitoral não significa que você está suscitando a invasão aos três poderes, que eu tenho certeza que é algo que qualquer pessoa vai recriminar.